Olá, seja bem-vindo ao podcast AFIA Endocrino Papers. Aqui lhe mostramos como se manter atualizado em endocrinologia, mesmo que você tenha pouco tempo para estudar. Eu sou Ícaro Sampaio. Eu sou Eric Trovão. E o tema hoje é tudo sobre osteoporose induzida por glicocorticoide. Eric, se tem uma medicação que é prescrita muito por várias especialidades, é o famoso glicocorticoide. As colegas do Dermato Papers não me ouçam, mas a gente sabe que o dermatologista adora corticoide, reumatologista. Na oncologia também se usa bastante, na endócrino a gente usa menos, mas também usa em algumas situações. Tem nenhuma especialidade que não use, né? Então assim, corticoide para todas as finalidades. A gente tem dados mostrando que 1% dos adultos e 5% dos pacientes idosos fazem uso de glicocorticoide. E glicocorticoide causa inúmeros efeitos deletérios sobre o organismo. Em relação à parte metabólica, nós temos risco de diabetes causado por corticoide, dislipidemia, e com a parte óssea, saúde óssea não seria diferente. Existe a osteoporose causada por glicocorticoide com alto risco de fratura, e esse será o tema do nosso podcast. Nós vamos começar entendendo como o corticoide causa osteoporose, como o corticoide pode aumentar o risco de fratura de um paciente. E o que eu já sei é que não é apenas um único mecanismo, não é isso? Então, Ícaro, o glicocorticoide, o uso de glicocorticoide como terapia é a principal causa de osteoporose secundária, certo? Tanto pela prevalência que você falou aí, da quantidade de pacientes que tem usando, quanto a esse efeito deletério que o corticoide vai ter sobre o osso. E eu costumo dizer aos meus residentes, né, não existe nada pior para a saúde óssea do que um glicocorticoide, tá? Porque a fisiopatologia, ela é bem vasta, é quase como se o glicocorticoide agisse em todos os pontos da fisiopatologia, todos os pontos da fisiologia óssea, né, afetando várias etapas ali do metabolismo ósseo, né? Então, o mais básico, né, o ponto principal seria a redução da função do osteoblasto. Então, o osteoblasto, vamos lembrar, o osteoblasto é a célula óssea que forma osso. Então, a gente vai ter uma diminuição da formação óssea, da formação de osso novo, no paciente usando o glicocorticoide, tá? Mas não é só isso, né? Seria muito simplista se fosse só isso. Na verdade, também ocorre um aumento de reabsorção óssea. Então, embora o principal efeito seja sobre os osteoblastos, inibindo a função dos osteoblastos, célula formadora, ocorre também um aumento da função dos osteoclastos, que são aquelas células responsáveis pela reabsorção óssea, que vai tirar o osso velho, né? Então, eu tenho um aumento da atividade dos osteoclastos. Então, você pensa aí, você tem uma diminuição da formação de osso e um aumento da reabsorção de osso. Consequentemente, o equivalente vai ser negativo, a resultante vai ser negativa, né? Então, você vai acabar perdendo massa óssea devido a esse desbalanço que você vai ter nas duas células. Se a minha memória não falha, Eric, essa questão de aumentar a ação do osteoclasto tem a ver com a redução da osteoprotegerina, que é promovida pelo corticoide, né? Isso, o corticoide, o que é a osteoprotegerina, né? Às vezes a pessoa, um detalhezinho, né? A pessoa não está lembrada. Mas o osteoclasto, o osteoblasto, ele conversa com o osteoclasto, né? Essa conversa, ela se dá principalmente pelo chamado sistema RANKL-RANK. Então, o que é isso? O osteoblasto sintetiza o RANKL, que é o ligante do RANK, que se liga a esse receptor chamado RANK no precursor ali do osteoclasto, ativando o osteoclasto. Então, quando o osteoblasto é muito ativado, ele produz o RANKL e, consequentemente, você tem uma ativação também do osteoclasto. A osteoprotegerina inibe, freia essa ação do RANKL. Então, ela é protetora para o osso, porque ela vai frear o aumento da osteoclastogênese, o aumento da reabsorção óssea, tá? Então, ela é positiva. O glicocorticoide, ele diminui a osteoprotegerina. O nome já diz, né? Osteoprotegerina, proteína que protege o osso. Você diminui a proteína que protege o osso, você vai ter um efeito negativo. Mas não é só isso, seria um dos mecanismos, né? Mas isso é bem mais complexo. Mas de uma forma geral, você vai ter exatamente essa redução da formação pela redução da atividade osteoblástica e um aumento da reabsorção por um aumento da atividade osteoclástica. Seria já muito ruim se fosse só isso. Mas não é só isso. O efeito sobre a saúde óssea não se limita só a isso. Vão existir outros efeitos. Só isso, né? Só isso, né? Vai ter mais coisa aí afetando a saúde óssea. Primeiro, a ver com uma outra coisa seria o balanço negativo do cálcio.
Então, o uso crônico de corticoterapia, o paciente ele vai absorver menos cálcio no intestino e vai excretar mais cálcio na urina. Então, você vai ter um balanço negativo. Outra coisa, vitamina D. Ocorre redução também da absorção de vitamina D. Então, é um fator de risco para a deficiência de vitamina D. Então, você vai ter aí de forma indireta a deficiência de vitamina D e um balanço negativo do cálcio, agravando ainda mais a saúde óssea, que já está ali com a sua atividade celular comprometida, né? Além disso, né, você vai ter também, pode ter, né, nem todos os pacientes vão ter, mas você pode ter também um hipogonadismo hipogonadotrófico, ou seja, a hipófise diminuir a secreção de FSH-LH por conta do efeito do glicocorticoide diretamente ali sobre o eixo, né, sobre hipotálamo, sobre hipófise. Então, se você tem menos gonadotrofina, a gônada, seja testículo, seja ovário, produz menos esteroide sexual. E o que é que acontece quando você cai o esteroide sexual? Você vai aumentar a perda de massa óssea, né? Você vai aumentar a atividade dos osteoclastos. Então, de forma indireta, se você tem um hipogonadismo causado pelo uso do glicocorticoide, você está piorando uma massa óssea que já tem um efeito deletério direto. Então, de forma indireta, você vai ter essa piora. Corticoide causando uma outra causa secundária de osteoporose, que é o hipogonadismo. Isso. O hipogonadismo por si só é causa secundária. E o corticoide é causa dessa causa secundária, né? Então, nós temos problema na formação óssea, aumento da reabsorção, prejuízo no balanço do cálcio, da vitamina D e ainda hipogonadismo por corticoide. Isso, e não parou. Tem mais? Tem mais. O que é que acontece sobre o tecido muscular de quem está usando corticoide por muito tempo? Sarcopenia. Então você começa a perder massa muscular, diminui força muscular. Sarcopenia é isso, né? Você diminui massa e força muscular. Quando isso acontece por si só, você já está diminuindo a carga mecânica sobre o osso. Essa diminuição da carga mecânica sobre o osso vai piorar a saúde óssea, vai ser um fator a mais para reduzir a formação de osso. A gente sabe que é importante a contração muscular para ter a formação de osso, para ter a atividade osteoblástica. Então você aí já é um fator, diminui carga mecânica, fator negativo. Para completar, o que é que acontece no paciente de sarcopenia? Aumenta o risco de queda. Aí você já tem uma massa óssea que está horrível por conta do uso do glicocorticoide, já é frágil, um osso, uma microarquitetura ruim, e aí o paciente começa a cair mais, porque tem sarcopenia. Aí o risco entre o risco de fratura, né, que não é pequeno, o risco de fratura, como a gente vai falar daqui a pouco, é alto no paciente em uso de glicocorticoide. Vamos piorar um pouquinho? Vamos pensar por que esse paciente está usando o corticoide. Imagine que ele tem aí uma doença reumatológica, uma artrite reumatoide, por exemplo, Sim. Inflamado o tempo inteiro, produção de citocinas inflamatórias que também tem efeito deletério sobre a saúde óssea. Isso, às vezes a doença de base que leva à indicação de corticoide já é fator de risco para osteoporose, né? A liberação de citocinas inflamatórias, né, causam aumento da atividade dos osteoclastos, então aumenta a reabsorção óssea. Paciente com artrite reumatoide, por exemplo, a gente sabe, a artrite reumatoide é uma das doenças mais associadas a osteoporose, é um fator de risco extremamente importante para a perda de massa óssea, independente do uso de corticoide. Aí você joga corticoide por cima, um osso que já era comprometido, vai ficar mais comprometido ainda. Doença inflamatória intestinal, né? Principalmente se causa desabsorção intestinal, você pode ter espondilite anquilosante, né? Doenças, às vezes, a própria doença de base já é um problema para o osso. E aí o tratamento com corticoide passa a ser um outro problema para o osso. Então, assim, é muito importante todas as especialidades que lidam com corticoterapia crônica ter noção disso para dar importância ao osso. Porque, como muitas vezes o que está acontecendo ali é assintomático, o paciente não está trazendo queixa, né? E não é algo, muitos especialistas esquecem do osso. Né? Lembram da glicose, lembram da pressão, que são duas que você já tinha citado, possíveis complicações da hipertensão, a desglicemia do uso de corticoide, mas não esquece do osso, que está ali escondidinho, a massa óssea, sem causar sintoma. Quando gera algum sintoma é fratura, mas muitas vezes essas fraturas são assintomáticas. Né? Quando ela acontece em vértebra, mais frequente é que elas sejam assintomáticas do que sintomáticas. Então também se esperar o paciente fraturar para dizer que ele está tendo alguma coisa, está perdendo tempo. Né? Quando tem que estar atento. Assim, todas as especialidades, todas mesmo, porque a gente tem uma revisão do New England que fala que o corticoide inalatório, uso prolongado, sim, aumentou em cerca de 10% o risco de fratura. Então não é só aquele corticoide via oral, intramuscular, intravenoso. Isso. Né? O corticoide inalatório também. Isso é uma dúvida frequente, pessoal. O corticoide inalatório também é prejudicial. Não do mesmo jeito. Não é a mesma coisa. O risco vai ser menor.
mas ele existe. Sim. Né? Então a gente também tem que estar atento nesse paciente que faz uso de corticoide inalatório por muito tempo, muito bem lembrado, Ícaro, porque é uma dúvida frequente, né? Sim. Então, cortoterapia crônica por qualquer via pode levar a efeito deletério. Claro que as vias sistêmicas, isso vai acontecer com uma frequência maior, o risco potencial vai ser maior. Maravilha. Eric, quando eu penso em causas secundárias de osteoporose, algumas delas têm particularidades na forma de apresentação dessa osteoporose, por exemplo, em relação ao sítio que é mais acometido. Exemplo, hiperparatireoidismo. A gente acaba tendo um prejuízo maior de osso cortical, portanto, esses pacientes podem fazer mais cedo uma osteoporose a nível de rádio, com fratura de antebraço. Pensando na osteoporose por glicocorticoide, qual seria a particularidade ou as particularidades dessa condição? São particularidades que a gente tem que estar atento exatamente para a gente não deixar passar. O que é que acontece? O efeito do glicocorticoide sobre a saúde óssea, sobre a perda de massa óssea, a gente diz que ele é bimodal. Como assim? Essa perda ela é mais rápida no primeiro ano, ela é muito rápida no primeiro ano, é ladeira abaixo. A massa óssea, se você pensar nela, é ladeira abaixo. Depois do primeiro ano, continua em queda, mas tem uma lentificação. Certo. Então, de primeira, a gente já começa a ter a seguinte lógica. Se cai tão rápido no primeiro ano, é no primeiro ano que o risco de fratura é maior. Né? Então, a gente não tem que esperar 3 anos, 4 anos. Não. Com 1 ano, logo ali no início, inclusive primeiros 6 meses, já pode ter fratura, porque você tem essa queda absurda. Fratura de onde? Né? O corticoide, esse efeito todo que a gente citou, essa fisiopatologia, o efeito deletério é maior em osso trabecular. Mais em osso trabecular do que em osso cortical. Né? O osso trabecular é um osso metabolicamente mais ativo, então acaba que ele vai sofrer mais precocemente ao efeito do glicocorticoide. E qual é o sítio ósseo da gente que proporcionalmente tem mais osso trabecular do que cortical? Muito mais osso trabecular do que cortical. Coluna, vértebra, né? Então, é a vértebra o principal sítio de fratura nesse primeiro ano. Então, é preciso tomar cuidado e fazer busca ativa, como a gente vai citar, né, depois. É preciso fazer busca ativa porque a maioria dessas fraturas elas são assintomáticas. Então, muitas vezes, ali nos primeiros 6 meses, você já pode detectar fratura vertebral, né, nesses pacientes em cortoterapia crônica, porque é realmente o sítio mais comum e tem essa perda rápida, muito rápida, logo no primeiro ano de tratamento. Certo. Então, quando eu recebo esse paciente que já vem usando corticoide há um tempo e começo a planejar a prevenção da osteoporose por corticoide, eu já perdi tempo, já estou atrasado. Eu tenho que começar isso antes mesmo dele começar o tratamento com corticoide. Isso. Já que esse risco de fratura vai ser maior nos primeiros meses de tratamento, de uso da medicação. Eu tenho que estabelecer, estratificar o meu risco do paciente em relação à osteoporose, à massa óssea, logo no início. Maravilha. Ok, então como é que eu avalio agora esse meu paciente que vai começar um tratamento com corticoide? Como é que eu avalio o risco de fratura para que eu possa então planejar a minha intervenção? Tem alguma ferramenta específica para isso? A gente tem um Frax que pode nos ajudar. Né? O Frax, para quem não está acostumado, é uma ferramenta que avalia o risco de fratura nos próximos 10 anos. Que fratura? Então ele vai dividir, ele vai avaliar o risco de fraturas, que a gente acabou traduzindo aqui no Brasil como fraturas maiores, né? Que aí vai incluir fratura de vértebra, fratura de úmero, fratura de rádio, né? E tem especificamente vai avaliar a fratura de quadril. Então, fraturas maiores, é o grupão aí das fraturas, e especificamente fratura de quadril. Ele vai me dar essa avaliação. O Frax ele é muito útil assim, quando a gente está na prática clínica do dia a dia, o paciente avaliando a saúde óssea. Tá? O uso de glicocorticoide não vai ser diferente. Você deve calcular o Frax no seu paciente que você vai iniciar corticoide já para prever o risco de fratura desse paciente, certo? Agora, tem uma... Para quem não está acostumado, o Frax está lá você acha no Google mesmo, dá um Google, coloca lá... Aqui no Brasil, você coloca Frax, escreve abraço, né, com 2 S's, né, e aí você vai chegar na ferramenta, lá no calculadora, preenche os dados, coloca lá, tu está perguntando, e no final você vai ter um gráfico que vai dizer se esse risco é baixo ou se esse risco é alto para os 2 tipos de fratura. Agora, tem que lembrar que o Frax é a partir de 40 anos de idade. A gente não usa Frax para ninguém abaixo de 40 anos. Então já tem um fator limitador aí. Né? Tanto que o Colégio Americano de Reumatologia, ou a Sociedade Americana de Reumatologia, não sei bem como é que eles definem, mas enfim, eles têm uma diretriz, né? A principal diretriz internacional é essa da reumatologia.
né? E aí, na hora de estabelecer o risco de fratura, eles dividem os pacientes pela idade, exatamente 40 anos. Então, um raciocínio vai ser aqueles pacientes acima de 40 anos, outro raciocínio abaixo de 40 anos. Aqueles que têm 40 anos ou mais, eu devo utilizar o FRAX. Então, a primeira coisa é essa. Tem 40 anos ou mais, vamos calcular o FRAX, né, antes mesmo do início, no momento que você está programando o início da cortoterapia crônica. Calculou o FRAX, tem um adendo ainda, tem um porém, que é o quê? O FRAX vai ter a pergunta lá, vai lhe perguntar. O paciente está usando corticoide, o que é que ele considera como dose de corticoide? 5 miligramas ou mais de prednisona por mais de 3 meses. Isso é o que ele considera corticoterapia crônica. 5 miligramas de prednisona ou equivalente, né, um corticoide equivalente a essa dose de 5 miligramas por mais de 3 meses. Só que quando ele diz isso, ele bota todas as doses de corticoide num bolo só. Né? Tudo junto. Então, 5, 7,5, 10, 15, 20, vai tudo junto. E a gente sabe que não é assim. Sim. Quanto maior a dose, seria maior o risco. Né? Então, é preciso ainda fazer um reajuste desse cálculo. Certo? O que é que a gente vai fazer? Ele vai dar lá um valor percentual de risco para fraturas maiores e um valor percentual de risco para fraturas de quadril. Eu vou adicionar um risco em cima daquele risco que ele me deu. Né? No caso de fraturas maiores, eu vou adicionar 15%. Certo. Então ele me disse que o risco de fraturas maiores é 5%. Eu tenho que adicionar esse 5% mais 15% de risco. Como é que eu faço isso? Pego o resultado e multiplico por 1,15. Ok. Né? Matemática. Okay? E fratura de quadril, eu vou aumentar em 20%. Então, se diz que o risco de fratura de quadril é 3%, eu vou pegar esses 3% e vou aí multiplicar por 1,20, né? Desde que o paciente esteja usando a dose acima de 7,5. Se ele faz entre 5 e 7,5, não precisa fazer esse ajuste. Se ele faz mais de 7,5, faz esse ajuste. Mas aí, de novo, na minha opinião, o problema continua. Porque ele usar 10 miligramas é uma coisa, ele usar 40 miligramas é outra coisa. Então, eu estou resolvendo em partes o problema. E há dados mostrando que uma dose de prednisona a partir de 30 miligramas por dia já aumenta muito mais o risco de fraturas do que esse cálculo pode prever. Isso. Então a gente continua limitado ainda, subestimando o risco de fratura para esse paciente. Né? Inclusive, você falou essa dose de 30, paciente com 40 anos ou mais que usa mais de 30 miligramas de corticoide é para você considerar como alto risco de cárie, independente do FRAX. Né, pelo Colégio Americano de Reumatologia. Então, doses muito altas, você já vai considerar esse paciente como alto risco. Certo? Então, o que é que eu estou fazendo aqui nessa avaliação de risco? Eu tô me perguntando se esse paciente tem baixo ou se tem alto risco. Isso vai ser importante para a minha programação em termos de frequência com a qual eu vou fazer busca ativa de fratura, que eu vou fazer densitometria, mas também para tratamento, como a gente vai falar daqui a pouco. O paciente que for classificado como alto risco é o paciente que eu já vou ter que tratar. Né? Mesmo às vezes profilaticamente, né? Principalmente se for um paciente mais idoso, uma mulher da pós-menopausa, um homem de 70 anos de idade usando corticoide, por exemplo, né? Já é um paciente que eu tenho que ficar mais atento. Se você ali tem um FRAX de alto risco, está usando dose muito alta de corticoide, já é um paciente que você vai sim considerar iniciar o tratamento. Então, fazer essa estratificação de risco, ela é importante. E aí, nesse momento de estratificar o risco, a gente tem que estar atento aos outros fatores de risco, que não são apenas o uso do corticoide. Então, será que esse corticoide já causou um hipogonadismo nesse homem em 70 anos, por exemplo? Então, isso não vai estar claramente no guideline, mas vale a pena nesse paciente conversar um pouco mais sobre sintomas de hipogonadismo, talvez dosar a testosterona, porque seria um risco adicional. Né? Ver se ele é tabagista, etilista crônico, que são fatores de risco adicionais que vão agravar ainda mais pacientes com baixo peso. Pacientes com baixo peso. Todos os fatores de risco para osteoporose. Eu tenho que fazer essa avaliação nesse meu paciente. Eu uso FRAX, mas nem todos os fatores de risco. Tabagismo tá, etilismo tá, mas nem todos os fatores de risco estão ali presentes no FRAX para ajudar a gente. Né? Em resumo, se eu tenho um paciente com 40 anos ou mais, eu vou calcular FRAX desse paciente para avaliar o risco. Vou também pesquisar outros fatores de risco associados, que nem sempre está ali contemplado pelo FRAX. Vou avaliar a dose que esse paciente está fazendo ou que vai fazer. E sempre ter a avaliação da idade também. Né? Então, por exemplo, de novo, voltando à diretriz da Sociedade Americana de Reumatologia, ou é Colégio Americano, nunca sei, se o paciente tiver acima de 70 anos, vocês também já têm que considerar esse paciente de alto risco só pela idade. Certo? Se o paciente tem menos de 40 anos, aí a avaliação de risco vai ser mais por essa avaliação de fatores de risco associados, se tem alguma doença ou outra que gere ou não o risco de fratura, porque o FRAX
não vai dar para a gente estar calculando, né? Considerar também a alta dose, então eles consideram que se o paciente tem mais de 30 anos de idade e faz mais de 30 miligramas de glicocorticoide, também você vai considerar alto risco, né? Aí entrando novamente a dosagem. O que você vai ficar mais tranquilo é criança e adolescente. Esses você pode fazer uma avaliação inicial com densitometria, raio-x, mas tanto tudo normal você fica mais tranquilo. Ou seja, quanto maior a idade do paciente, mais você vai ficar preocupado. E claro, além dessas ferramentas clínicas, né, que você vai ver pela anamnese, lá avaliando o paciente no exame físico, a gente vai também poder avaliar risco com alguns exames de imagem. Então, a densitometria avalia risco, certo? Se você tem um paciente idoso, você já faz a densitometria, o T-score já está abaixo de menos 2,5, é claro que é alto risco, porque ele já tem osteoporose, você já vai jogar um corticoide por cima. Aí terminou de lascar, né? E o raio-x também, você faz um raio-x ou outro exame de imagem de coluna, já tem fratura, né? Ou seja, é um paciente que já pula para, obviamente, alto risco, certo? Então, exame de imagens também vão auxiliar a gente na hora de estratificar o risco. Certo. No paciente que já está em uso do corticoide, há alguma recomendação sobre a periodicidade desses exames de imagem ou quais deverão ser solicitados para quem ainda não fez? Por exemplo, a densitometria do paciente que já está usando corticoide, ela tem alguma particularidade, alguma técnica a mais que pode me ajudar a avaliar o risco de fratura? Veja, essa questão da periodicidade, eu costumo dizer assim, por todo lugar que você lê osteoporose e glicocorticoide, você vai pegar informações diferentes. Mas, de uma forma geral, a periodicidade ela vai depender, de novo, da avaliação de risco. Então, essa avaliação de risco inicial que você faz vai determinar a periodicidade da densitometria, ok? Então, um paciente mais idoso, né, paciente seja idoso, ou uma mulher na pós-menopausa, tá? E que você classificou como alto risco. Por exemplo, o frágil de alto risco, está com altas doses de glicorticoide, é um indivíduo com mais de 70 anos de idade. Esse paciente começa o glicorticoide hoje, com 6 meses ele já tem que ter uma densitometria. Né? Érica, eu já posso fazer uma densitometria basal? Até pode, eu acho até deve você fazer uma densitometria basal, mesmo que esteja tudo bem, com 6 meses você repete essa densitometria. E aí, dependendo do resultado, aí você vai individualizar. Se você vai fazer depois de 1 ano, depois de 2 anos, vai depender muito do resultado desse density e dessa individualização, dessa avaliação de risco. Certo? Então, mulheres após menopausa, homens mais velhos, né? Se já é alto risco no início, você fazer uma densitometria mais cedo, certo? Mas não é só a densitometria. Você tem que associar essa densitometria a uma busca ativa de fratura vertebral. Então, você faz uma radiografia, né? Você vai fazer junto, né? Você vai fazer uma radiografia ou até uma avaliação de fratura vertebral, o VFA, que é um exame feito pelo próprio densitômetro, né? Então o paciente faz 2 em 1, ele já está ali fazendo o exame, faz os 2. Né? O VFA não deixa de ser uma imagem radiográfica da coluna em que já vai ali avaliar e já pode vir até no laudo dizendo se tem fratura ou não. Então, associar essa densitometria a um exame de imagem da coluna. No paciente mais jovem, né, a mulher na pré-menopausa, homem mais jovem, abaixo de 50 anos, aí você pode espaçar mais, principalmente se você definir ele como sendo baixo risco, como sendo alto risco de fratura. Então você pode deixar para fazer essa densitometria 1 ano após o início do glicorticoide. Nesse caso, fazer uma basal nem seria necessário, porque é um paciente que você já classificou como baixo risco. Então você espera, faz com 1 ano, dependendo do resultado, você vai definir a frequência depois dessa densitometria. Já tem alteração. Então vai repetir, talvez com 1 ano depois. Não, estava tudo tranquilo, o paciente não aumentou a dose de corticoide, né, tá até tentando desmamar, aí você espaça mais. Né? Então aí vai depender realmente de cada caso, você vai individualizar. Boa. Certo? E veja que até aqui a gente está falando ainda sobre a avaliação pré-corticoide desse paciente, né? Isso. Uma vez que esse paciente está em uso do corticoide, vai começar o corticoide pensando agora em prevenção dessa osteoporose pela medicação. Ainda antes de falar de drogas direcionadas para a osteoporose, né? Falando sobre prevenção exatamente, o que é que caberia? Então, a gente pensa em prevenir o uso do corticoide, a princípio, né? Claro, né? Não usar corticoide pelo menor tempo possível, né? Isso, a menor dose possível. Para tudo, não só para o osso, né? Por causa de todas as outras complicações. Se não tem jeito, vai usar o corticoide naquela dose que você conseguiu, a menor dose possível. Atividade física, né? Exercício resistido, lembrando da sarcopenia como fator de risco importante. A gente precisa prevenir essa perda de massa muscular.
né? Então, tem que ter atividade física, de preferência com exercício resistido. A própria osteoporose, todo paciente com osteoporose, a gente tem essa orientação, né? De ter exercício físico, mas que tem ali exercício resistido. Na osteoporose induzida por glicocorticoide não é diferente. Antes mesmo de ter osteoporose, né? Como prevenção. Otimizar a ingestão de cálcio, de preferência pela dieta, 1.000 a 1.200 miligramas por dia. Aquele paciente que não consegue ingerir essa quantidade, tem intolerância, alguma coisa do tipo, aí sim faria a suplementação com sais de cálcio. Exato. E também otimizar os níveis de vitamina D. Esse paciente vai entrar naquele grupo de risco para deficiência de vitamina D que a gente tem na diretriz da ISBEM. Então é um paciente que, primeiro, tem indicação de ser dosada, de ser avaliada a concentração da 25-hidroxivitamina D, e ela estando abaixo de 30, ele tem indicação de reposição, de otimizar para manter ali entre 30 e 60. Correto. Então, cálcio e vitamina D essenciais para esse esse paciente. assusto Às vezes, porque não é raro eu pegar pacientes que estão fazendo cortoterapia por algum motivo. É muito comum, na verdade, né? Porque eu não quis assim já, mas é muito comum. E não está fazendo reposição de cálcio e vitamina D, e a importância de orientação independente da idade. Tá? Independente da idade, independente da avaliação de risco inicial, eu preciso realmente tentar diminuir essa perda de massa óssea que vai acontecer. Na maioria dos casos ela vai acontecer, pode ser mínima ou não, mas ela deve acontecer. Então, vamos prevenir, né? Vamos deixar essa vitamina D acima de 30, vamos repor o cálcio, vamos orientar a atividade física e diria algo a mais aí. Aqueles fatores de risco que a gente avaliou, o que for controlável, tentar controlar. Então, se o paciente fuma, tentar, claro, que a gente falando assim parece muito simples, né? Mas assim, tentar estimular o tabagismo, diminuir o eterismo crônico. Né? O verbo é tentar, realmente. Quem sabe é uma oportunidade, né? Isso, e explicar para o paciente o que está acontecendo. Né? Você está aqui, já fuma, já é ruim para o osso, já jogar um corticoide por cima, né? Vamos preservar a sua saúde óssea. Fazer o paciente entender a importância da saúde óssea, porque, de novo, ele não sente. Se para um médico também, o médico acaba deixando de passar despercebido, porque não é uma coisa que está ali na cara, imagina o paciente que não está sentindo a perda de massa óssea, a fratura muitas vezes é assintomática, então ele precisa entender porque é que você está tão preocupado com a saúde óssea dele. Então a prevenção também tem essa parte da educação. Fazer ele entender o que é osteoporose, quais são os riscos, o que é a fratura, o que essa fratura pode trazer de mal para ele, né? Para ele se engajar também. De ter uma dieta com uma quantidade de cálcio adequada, e ter uma adesão à reposição de vitamina D, em ter adesão à atividade física, que a gente como endócrino sabe que não é fácil, mas é algo a mais para a gente estimular nesse paciente. Até porque a gente está falando aqui de um dos pontos desse plano de prevenção de complicações associadas ao corticoide. A gente está falando aqui de saúde óssea. Isso. Mas na consulta vai ser abordado questão de ganho de peso, ainda mais se for um paciente que já tem sobrepeso ou obesidade, exato, desglicemia, né, dislipidemia, lesão gástrica. Esse paciente vai fazer uso de antiparasitário antes de começar o corticoide, vai ter que fazer sorologias para hepatites. Então, vê o quanto é complexo a prescrição prolongada do corticoide. E o pessoal faz, às vezes, assim, como quem prescreve é onde pirona. Não tem esse cuidado todo. Né? E voltando, você citou um monte de coisa que a atividade física pode ajudar, né? No ganho de peso, no diabetes, na hipertensão. Então não é só saúde óssea também que você vai estar prevenindo com a atividade física, não. Né? Então deixar muito claro isso para o paciente. Quando possível, a abordagem multidisciplinar. Esse paciente vai ter que estar com um nutricionista, educador físico, né? Para ajudar a minimizar essas complicações. Muito bem, Eric. Tratamento da osteoporose por glicocorticoide. Eu acho que a grande questão que surge aqui é, primeiro, quais são as drogas que a gente já conhece para tratamento da osteoporose pós-menopausa e que tem evidência de benefício na osteoporose por corticoide? Primeira pergunta. Segunda pergunta, quando é indicado de fato o início dessas medicações para o paciente que está usando corticoide? Eu vou seguir aquela recomendação tradicional de frax elevado, T-score menor que menos 2,5. Tem alguma particularidade de acordo com a dose do corticoide, de acordo com a idade do paciente? Bem, vamos lá. Primeiro, que a gente tem que separar as coisas. Osteoporose pós-menopausa é uma coisa, osteoporose de glicocorticoide é outra. Tudo bem, uma mulher pode ter as duas coisas. Né? Mas o fato de eu ter drogas aprovadas e sendo utilizadas para mulher com osteoporose na pós-menopausa não significa que todas essas drogas foram estudadas nessa entidade. É uma entidade separada, a osteoporose de glicocorticoide. Já falei aqui como a fisiopatologia complexa. Né? Então, preciso que essas drogas também sejam estudadas neste grupo de pacientes que perdeu massa óssea por conta do glicocorticoide. Então, a pergunta é, quais drogas tem estudo? São essas as drogas que eu vou poder usar. Felizmente, a maioria delas.
tá? Então, os bisfosfonatos, né, alendronato, risendronato e ácido zolendrônico podem ser usados no tratamento da osteoporose induzida por glicocorticoides. O teriparatida, né, então a droga osteoformadora, anabólica, pode ser utilizada, tem estudo, droga muito boa por esse fim, por sinal. E o denosumab, né, delas a mais recente, mais recentemente foi aprovada, não tão recente, mas a mais recente delas foi o denosumab, então tem estudo nesse grupo, também pode ser usada. Qual não tem? Romosozumab. Então a gente ainda não tem evidência da eficácia do romosozumab em osteoporose induzida por glicocorticoide. Sei lá, pode ser que esse ano saia algum estudo e mude isso, né? Mas por enquanto, nesse dia que a gente está gravando aqui o podcast, ainda não tem evidência. Então o romosozumab ainda não é indicado em pacientes com osteoporose induzida por glicocorticoide. Então a gente tem todas essas opções. Em quem é que a gente vai escolher tratar, como você perguntou, né? Fazendo um link que a gente tinha falado lá atrás, naquele paciente que você classifica como alto risco, certo? Então, inclusive, se na avaliação inicial, você está começando com glicocorticoide hoje, você já fechou ele como alto risco, você já poderia iniciar aí um tratamento. Nesse caso, um alendronato, um risendronato, um bisfosfonato oral, estaria de boa, porque praticamente você está fazendo uma profilaxia, né? Ou talvez, por exemplo, o paciente tem 60 anos, você faz uma densitometria óssea ali, vai iniciar o corticoide, já tem osteoporose, você também já está tratando a osteoporose e, consequentemente, prevenindo que essa massa óssea que já era ruim piore ainda mais, certo? De uma forma geral, então, é o alto risco que eu vou iniciar tratamento. O alto risco seria aquele que a gente já falou, frax de alto risco é indicação de fazer, dose muito alta nesse paciente mais idoso é indicação de fazer, pelo Colégio Americano de Reumato, idade acima de 70 anos já seria alto risco, então seria indicação de fazer. Isso tudo eu pensando no início. Sim. Agora, durante o tratamento, fez uma densitometria, veio o T-score abaixo de menos 2,5, a Eric não era, mas agora, fiz aqui com 6 meses, agora é menos 2,8. Indica tratamento, você vai iniciar. Ou aquele paciente que faz uma fratura, óbvio, você vai esperar o quê? Fez a fratura, tem que tratar, né, gente? Já perdeu tempo. Já perdi tempo. Isso aqui, talvez a profilaxia... Não, tudo bem. Às vezes você faz a profilaxia direitinho e mesmo assim o paciente fratura. Imagina se não fizesse. O mais jovem é que é mais complexo. Olha, isso aí dá dor de cabeça desde quando eu era residente de clínica médica. O que fazer com as pacientes, por exemplo, que tem lúpus, 30 e poucos anos, idade fértil, que estão usando corticoide há muito tempo, né? Às vezes não conseguiram desmamar, mesmo usando droga poupadora de corticoide, que preenchem critério para alto risco de fratura. Vai começar um bisfosfonato para essa paciente com 32, 33 anos? Aí é mais complexo do que no mais idoso, porque no mais idoso, às vezes, ok, a gente já está acostumado a fazer essas drogas. No jovem, se for abaixo de 40 anos, não vai rolar você fazer o frax, então vai ser aquele paciente, por exemplo, que fraturou, vai indicar o tratamento. Dificilmente você vai fazer profilaticamente nesse caso. Você vai realmente tratar quando já tem um problema. Ou você faz a densitometria e vem um Z-score eu estou citando muito a Sociedade Americana de Reumato porque é o guideline que existe até hoje, né, até o momento. Eles colocam quando o Z-score vem abaixo de menos 3. A gente sabe que um Z-score, a partir de menos 2 para baixo, eu fecho o diagnóstico de baixa massa óssea. Sim. Mas eles indicam que você só indica o tratamento quando estiver abaixo de menos 3. Ou aquele paciente que, ao repetir a densitometria, tenha perdido mais de 10% de massa óssea, ou seja, perdeu muito, né? Perdeu 10% de massa óssea. Então você tem que... É um paciente mais grave. Só que mesmo nesses que você classificou como alto risco, indicou o tratamento, vem essa questão que você falou. Se for mulher, se for homem, mais simples, né? Então dá para fazer um bisfosfonato tranquilo. Mulher em idade fértil, fazer um bisfosfonato é um problema, porque, principalmente se ela ainda quer engravidar, né? Porque a gente não sabe quais seriam os efeitos para uma gestação futura, mesmo que ela esteja sem usar droga, porque a gente sabe que o bisfosfonato ele tem efeito residual. Então, será que esse efeito residual ainda vai trazer algum prejuízo para um embrião, para um feto, quando essa mulher engravidar futuramente? Inclusive, se é uma mulher, idade fértil, alto risco, você quer fazer algum tratamento e ela ainda vai querer engravidar no futuro, é melhor não fazer bisfosfonato, é melhor fazer alguma das outras opções. Ô, Eric, ou teriparatida, né? Acaba que vai sobrar. O inocente vai pensar assim, então vou fazer denosumab, porque não tem efeito residual. Mas aí que tá o problema. Aí o denosumab, o problema é que quando você parar o denosumab, você vai ter que fazer bisfosfonato,
para diminuir o risco de fraturas múltiplas de rebote. E assim, se você me perguntar agora, Eric, o paciente que você faz denosumab por osteoporose induzida por glicocorticoide, será que o risco de fratura múltipla de rebote é maior quando parar? Não sei, pelo menos eu desconheço estudo em relação a isso. Mas, de novo, é uma entidade diferente. Né? Então, é claro que você, ao parar o denosumab, vai ter que fazer ácido zoledrônico, no caso, né? Dependendo do tempo de uso. Aí vai entrar no mesmo problema se for uma mulher jovem. Então, acaba que fica muito difícil. Teriparatida, né? 2 anos de teriparatida, ali rezando pra ela sair desse corticoide. Tenta tomar o corticoide e retirar. Tenta tirar esse corticoide antes de acabar esses 2 anos de teriparatida, porque depois vai ser mais complicado. Agora, se é uma mulher que já tem prole constituída, não quer mais engravidar, aí as gente usar, ainda bem, e lembrar de fazer contracepção, se você for fazer um bisossonato, qualquer droga, antioporose na mulher mais jovem. Mas na mais jovem é mais difícil. Às vezes eu defino, eu digo, vou ter que tratar, mas aí entra nesse problema. E aí, ainda falando de tratamento, Ícaro, tem outra coisa que é, beleza, Érica, eu posso usar bisossonato, teriparatida, denosumab, mas qual escolher? Né? A gente já viu que na mulher jovem é mais complicado. Sim. Né? Mas naquele paciente, mulher da pós-menopausa, um homem mais velho, que eu queira fazer, o que é que eu vou escolher? Eu imagino que isso vai ter relação com o risco desse paciente fraturar, né? A idade, dose de corticoide que está utilizando. Isso, vai recair muito no que a gente já faz na osteoporose, que não é induzida pelo corticoide, que é estratificar. É só alto risco mesmo ou é muito alto risco? Porque quando é muito alto risco, eu faço droga osteoformadora. E se a gente for para o posicionamento brasileiro, que foi publicado pela SBEM, junto com o Abraço, no final de 2022, tá lá o corticoide. Assim, quando eu vou pensar em muito alto risco e fazer, então, teriparatida, tá, minha gente? Já disse que o romosozumab não tem estudo ainda. Então, inclusive, esse posicionamento orienta teriparatida nesses pacientes usando glicorticoide, que é considerado muito alto risco. E o que seria? Aquele paciente que na vigência de glicorticoide fraturou. Então, você tá lá, tá usando glicorticoide, fez um exame de imagem, um raio-x com 6 meses de uso. Tem uma fratura vertebral, é teriparatida. Essa é a de escolha. É a droga de escolha, porque já seria automaticamente muito alto risco. Veja, corticoide péssimo para a qualidade óssea. Extremamente deletério. Não tem o que esperar 2 fraturas, não. Teve uma, já tá muito ruim a situação. Então você vai fazer uma droga anabólica, tudo faz os 2 anos de droga anabólica, depois, se persistiu alto risco, o paciente ainda usando corticoide, segue com antirreabsortivo. Né? Um denosumab, um ácido zoledrônico, um bisossonato oral, que tiver disponível também aí, dependendo das limitações de cada lugar. Uma outra situação é que o T-score, que eu estou falando de pessoas mais velhas, né? O T-score abaixo de -3 para baixo, num paciente usando corticoide. Então, se você faz a densitometria, é osteoporose, então é alto risco, eu vou iniciar um tratamento. Quanto é esse T-score? Se for de -3 para baixo, eu já reclassifico como muito alto risco. Não precisa nem ter fratura. E aí eu também vou escolher, nesse caso, o teriparatida, certo? E uma outra situação é aquele paciente que tem osteoporose induzida pelo corticoide, eu começo a alendronato, por exemplo, aquela situação que eu citei, uma mulher desde o início já tinha uma densitometria óssea que tinha um T-score de -2,8, né? E eu já comecei ali um alendronato, comecei o corticoide e comecei um alendronato junto. Vou acompanhando essa mulher, ela fratura. 1 ano depois apareceu uma fratura de vértebra, né? Automaticamente você tem que trocar para teriparatida. Então, fraturou, né? O paciente está tratando com bisossonato. Teve uma fratura durante esse tratamento, né? Usando o glicorticoide, persistindo com o glicorticoide, você tem que trocar para teriparatida. Boa. Certo? Então tem essas recomendações daqui do Brasil, né? Que dão essa orientação na hora. Ah, beleza, eu tenho que iniciar alguma coisa para você pode dizer para o glicorticoide, eu vou escolher o quê? Então já faz essa pergunta. É só alto risco mesmo ou é muito alto risco? E aí, isso é que vai definir se você vai para teriparatida ou se vai ficar ali com bisossonato, que pela questão de custo e efetividade seria primeira linha, ou denosumab, que entraria como opcional. Eric, acho que é hora de falar alguma coisa boa em relação a corticoide e osso. Será que isso existe? Vamos lá. A gente falou realmente que é péssimo para osso, mas vê. Depois que eu suspendo o corticoide no paciente que já tem perda de massa óssea, por exemplo, eu posso esperar um ganho mais rápido de massa óssea? Aí. E é o melhor cenário, né? Aquele paciente que está lá estressado e que conseguiu tirar. Né? Então, muitas vezes, esse paciente é o paciente que você vai conseguir até parar o tratamento que você estava fazendo, se o paciente estava fazendo antes. Né? Quando o paciente para, ele começa a ganhar massa óssea e ele pode sair do alto risco.
Isso é um paciente que você, sei lá, tá usando a lendronato há 3 anos só. Não completou aqueles 5 anos que geralmente a gente faz para fazer o holiday, né? Mas usou só por 3 anos, já parou, a massa óssea melhorou claramente a densitometria, o paciente saiu do alto risco, você pode tirar a medicação antes. Então, existe, né? Acontece. Agora, há evidências de que talvez essa massa óssea nunca mais volte a ser, não a massa óssea, mas a qualidade óssea nunca mais volte a ser como era antes, né? Não vai exatamente, zerei meu osso. Não, mas você vai ter uma melhora da massa óssea e muitas vezes você vai conseguir ali tirar o tratamento do paciente. 2 situações que a gente vê assim, um ganho rápido de massa óssea, né? O paciente que parou o corticóide e o paciente que operou de um adenoma de paratireoide. Que operou de adenoma de paratireoide é um negócio assim... O osso dele ganha acima 20, 30, 50% de osso, é uma coisa extraordinária. Né? E com corticoide você tem também, você tem razão, tem essa parte boa. Parou, você tem pra fechar com energia lá em cima. Uma energiazinha positiva. Se você conseguir parar, viu? Olha eu colocando pra baixo. Se conseguir parar, que nem sempre é fácil. Eric, agora falando com quem tá ouvindo a gente, eu acho que esse é um podcast que, assim, ele também é para o endocrinologista. Porque definitivamente não é um podcast específico da nossa especialidade, né? Então você que está ouvindo, compartilha aí com a galera da clínica médica, pneumologia, reumatologia, enfim, se for estudante de medicina, médico de qualquer área, tem que ouvir podcast sobre osteoporose por glicocorticoide. Isso, e assim, eu disse, não é um assunto fácil de estudar, porque como eu disse, cada lugar que você estuda vai ter dados diferentes, coisas diferentes, porque por incrível que pareça, as evidências são ruins. Tanto paciente usando glicocorticoide, mas talvez sejam tão heterogêneos, com doenças de base diferentes, com tratamentos, doses diferentes, corticoide diferente, que acaba você não tendo um grau de evidência tão bom na hora das recomendações. Claro que eu citei aqui alguns protocolos, algumas dicas de como você pensar baseado no guideline, por exemplo, da reumatologia, mas é importante não se prender também a guideline. Né? Eu acho que a mensagem que fica é avalie o risco. Avalie individualmente o risco desse paciente fazer fratura. Por quê? A frequência com a qual você vai fazer a densitometria, a frequência de exame de imagem, se você já vai tratar ou não, qual o tratamento que você vai fazer, se é um bisossonato, tudo depende dessa avaliação de risco. Então, use o Frax quando puder usar o Frax, né? Avalie atentamente o tempo que esse paciente vai fazer, a dose que ele vai fazer, a idade que esse paciente tem, a presença de outros fatores de risco, de outras doenças, qual é a doença prévia dele, um combo. E assim, não tem receitinha certinha, bonitinha, formulazinha para fazer isso. Realmente, senão a gente ia ser substituído pelo ChatGPT, né? Graças a Deus não tem, minha gente, formulazinha para demorar essa substituição. Então, assim, realmente é algo que você tem que individualizar bem. Né? As evidências são limitadas, mas a gente vai utilizar as melhores que temos disponíveis para prestar melhor assistência aos nossos pacientes. Isso. É isso, pessoal. A gente fica por aqui. Até o próximo podcast e continue acompanhando o Endocrino Papers em todas as redes sociais. Até a próxima.